A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos com mais um devocional do livro de Gênesis, capítulo 31, do versículo 12. Ontem eu compartilhei em uma das redes sociais, né? E graças a Deus hoje deu certo. Gravar pelo Facebook e pelo Instagram, né? Onde Deus manda Jacó voltar, né? Para sua terra natal, né? Onde ele saiu fugitivo do seu irmão Esaú. E chegou o tempo dele voltar para a sua terra, né? Ele passou por aquele processo todo para poder receber sua bênção, né? E eu irei compartilhar aqui do versículo 12 até o versículo 13. Não, do versículo 11 ao versículo 13, melhor. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui, né? Glória a Deus. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez, né? Então, Labão, ele fez um acordo com Jacó. Se os rebanhos saíssem listrados, seria todos de Jacó. Aí quando os bodes iam beber água e olhavam para a vara, fixavam os olhos para a vara, ele tinha feito um ato profético, e esse ato profético com Deus deu certo, Deus o abençoou. Então todas os bodes saíam listrados. Quando Labão viu que ele estava enriquecendo, aí mudava para salpicados. Aí saía de acordo com o que Jacó pedia. Saía salpicados. E depois malhados. E Labão ficou angustiado e ia mudando o salário 10 vezes. Mudou o salário de Jacó. Então o anjo está dizendo em sonhos aqui para Jacó que tem visto o que Labão tem feito com eles. Tinha oprimido o bastante. E no versículo 13 está escrito: eu sou o Deus de Betel, que o anjo está revelando em sonhos para Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e toma para a terra da tua parentela. E torna para a terra da tua parentela. Então foi um pacto que Jacó fez com Deus, né? Porque quando ele deitou, aleluia, vai ter de quebrar o pedestal aqui, né? Derrubar. Então quando Jacó saiu fugitivo do seu irmão Esaú, ele deitou sobre uma pedra, sua cabeça sobre uma pedra em Harã. E Deus lhe revelou em sonhos, né? Ele viu anjos subindo e descendo daquela escada. E no topo daquela escada estava o próprio Deus. E ele falou: realmente este lugar é um lugar de Deus. Aí levantou este altar e disse: se Deus for realmente ali com ele, como ele estava sendo fugitivo, se desse de comida, desse de vestir, desse de calçar, e ele voltasse para a sua terra natal, ele devolvia tudo em dízimo o que Deus lhe daria. Por isso que Deus afirma aqui no versículo 13: eu sou o Deus de Betel, que significa casa de bênção, casa de Deus, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e toma para a terra da tua parentela. Amém? Então, nós também precisamos fazer um voto. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor e fazer um voto, né? Porque Deus é fiel na vida dos seus. Amém? Aí aqui em Eclesiastes,
para fechar o meu devocional, essa reflexão bíblica, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. A ilusão das riquezas, né? A gente se ilude muito em riquezas aonde vivemos, né? Porque tudo é vaidade. A própria Bíblia diz, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Nada desta terra a gente vai levar, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. Se vires alguma província, opressão do pobre e violência em lugar do juízo e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente posicionado tem superior que o vigia, e há outros ainda mais altos do que eles, né? Então esta palavra nos ensina que quando a gente vê alguém sofrendo por algo, quando a gente vê, principalmente agora na política, né, que eles falam muito mal um dos outros e a gente fica aplaudindo, né? Fica torcendo. Quando a gente vê outras pessoas oprimindo outras, quando vê alguém que matou outro por uma determinada situação, feriu, machucou, prendeu, se acidentou, aí você diz, bem feito, não valia nada, não valia R$1, bem feito ter morrido há mais tempo. Então Deus está dizendo aqui na sua palavra que não devemos, aqui está dizendo aqui, ó, não te admires de tal procedimento da pessoa que está sendo posicionada naquela situação, que a gente não venha se alegrar, porque todos nós temos dono, né? Que é o próprio Deus, está dizendo aqui. Aleluia. Ele está dizendo aqui, e há outros ainda mais altos do que eles, né? Porque quando você está sendo oprimido, quando a gente está sendo oprimido, no nosso caso, no meio da pandemia, né? A gente estava sendo oprimido a ficar dentro de casa. A gente não podia sair de casa. Então, a gente, no meu caso, eu estava trabalhando escondido sobre opressão, né? Não opressão do nosso prefeito, mas de pessoas mais altas do que eles, né? Porque se dependesse de governos, né, a gente nem saía de casa, né? Passava fome, falia, mas eu continuo crendo e tendo fé em um maior do que eles. Por isso que hoje continuo de pé e continuarei de pé até o último dia de minha vida, né? Porque muitos achavam que, como eu já estava passando por um deserto antes da pandemia, achava que quando fosse liberado os comércios, aqueles que abrissem para trabalhar já estava falido, tudo endividado. Mas eu creio em um Deus maior e tem dono, né? Então muitos passavam e riam. Eita, tem ninguém, ó. Não tem ninguém. Em pleno horário de pico não tem ninguém, não tem um pé de pessoa. Mas tem um que cuida dos seus. E abre concorrente, mais concorrente, e eu continuo de pé. E é no meio da crise mundial onde eu estou renovando maquinários, onde estou comprando máquinas. Porque Deus honra aqueles que crê e têm fé em um Deus que é maior do que todos. Amém? A reflexão que eu deixo nesse final de tarde, que a gente não venha se alegrar
alegrar com a desgraça de ninguém. Porque todos nós, por piores que sejam, os bandidos, os traficantes, por pior que eles sejam, se a gente se alegrar com a morte dele, nós estamos pecando e todos eles têm dono, né? Então Deus, o nosso Deus, Deus resgata aquelas pessoas que ninguém dá valor, acha que não serve mais para nada. E Deus transforma essas pessoas de uma forma tão tremenda que nós nem acreditamos que aquela pessoa que está hoje na presença do Senhor, que é um pastor, que é um presbítero, que é apóstolo, né? Seja lá a função que ele esteja no ministério, já foi a pior pessoa do mundo que ninguém dava R$1. Então que a gente não venha se alegrar, porque Deus é Deus para resgatar essas pessoas e fazer um vaso novo. Amém? A paz do Senhor, e amanhã estarei compartilhando outro devocional e que você também venha meditar na Bíblia, porque essa Bíblia aqui, ela nos fortalece, porque a gente, como eu estou gravando este devocional todos os dias, muitos podem até pensar assim, nossa, ela está bem. Mas o que faz a gente ficar bem é você estar meditando na palavra todos os dias. É você estar em meio a uma guerra. Você está em meio às guerras e ter paz. Porque você está passando nesta guerra com Jesus, né? E tem muitos que passam por determinados problemas e não está na presença do Senhor, acaba se suicidando, ficando deprimido, né? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, se a gente não buscar a Deus, a gente fica deprimido, acaba se suicidando. Muitos aí nessa pandemia cometeu suicídio. Então vamos nos aproximar do Senhor, que é a palavra do Senhor que fortalece nesta caminhada até Jesus voltar. Amém? A paz do Senhor, e amanhã estarei compartilhando outro devocional. Quem assistiu foi Paulinha, eu acho que é Paulinha, né? Iane, que é o sobrenome. A paz do Senhor, e amanhã estarei compartilhando outro devocional. O devocional que eu estou compartilhando é só o livro de Gênesis, capítulo por capítulo. Amém? A paz do Senhor. Aqui no Facebook.